Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sou Leandro Barros e vamos para mais um áudio do dia. Peço para que os irmãos abram em Salmos 27, a partir do versículo de número 11. Diz assim: Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, eu gosto muito dos Salmos, porque os Salmos, na verdade, a maioria deles foi escrito por Davi e são orações pedindo socorro, pedindo misericórdia, pedindo proteção, pedindo a Deus que o guarde. E é exatamente isso que esse salmo ele vem trazendo. Davi, quando ele faz os salmos, quando ele faz essas orações, são em momentos em que ele está passando por algum tipo de circunstância em sua vida que está fora do controle dele. Alguns dos salmos foram feitos com Davi numa vida totalmente errada, uma vida totalmente contrária que Deus queria para ele. E são exatamente nesses momentos que muitos desses salmos foram criados. Talvez você esteja numa situação como esta de Davi. Você não está andando corretamente no caminho do Senhor. Porém, o seu coração não quer se desviar. Seu coração não quer se distanciar de Deus. Mas ao mesmo tempo, por você estar fraco na fé, você acaba fazendo coisas que você não gostaria de fazer. E isso lhe traz um peso muito grande sobre a sua vida. Mas saiba que a misericórdia de Deus, ela nunca desamparou Davi. E também nunca vai desamparar você, meu irmão e minha irmã. Não importa qual foi o seu erro, se foi por causa do seu erro que tudo começou, ou foi por causa do seu erro que tudo terminou. Se você está como Davi, muitas vezes, como Davi estava quando ele fugia de Saul, quando ele era ali encurralado, pelo inimigo, ele clamava ao Senhor e Deus o ouvia. Isso mostra que com você não vai ser diferente. Clame ao Senhor, não importa o tamanho do buraco que você se encontra. Não importa o tamanho da barreira que você tenha que passar. Deus, Ele é misericordioso e Ele nunca vai te entregar para o mal. Pelo contrário, Ele nunca vai te abandonar. Mas para isso, você tem que fazer como Davi. Aqui nesse versículo 11, ele fala assim: Ó Senhor Deus, ensina-me a tua vontade, guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Davi, quando ele pede para Deus ensinar a vontade dele, é porque ele estava fazendo algo que não estava segundo a vontade de Deus. Senão ele não precisaria pedir isso. E ele estava num caminho que não era seguro, pois ele pede para que Deus o leve para um caminho que seja seguro. Então, para você alcançar a misericórdia de Deus, você não precisa estar andando num caminho seguro. Você não precisa estar andando, tendo uma vida correta. A misericórdia ela vai lhe alcançar do mesmo jeito. Porém, para você alcançar aquilo que Deus tem, aquilo que é a vontade dele, você vai precisar estar
num caminho seguro. Você vai precisar conhecer e andar na vontade de Deus. A misericórdia, ela te alcança até quando você estiver no erro. Porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. E ela não faz acepção de situações. A misericórdia te alcança. Porém, para que você alcance as bênçãos de Deus, você vai precisar aprender qual é a vontade dele para sua vida nesse momento. Esse momento de aperto, você tem que procurar aquietar o coração e olhar em sua volta para ver o que você está fazendo que está desagradando a Deus. Se não tem nada, então o que você precisa fazer para chegar no centro da vontade de Deus? Porque às vezes você não está fazendo nada de errado, mas está acomodado, que também é errado. Então, peça a Deus para que te guie no caminho seguro. Pede que Ele te ensine a sua vontade, como Davi fez. Porque Davi, por mais que ele estivesse no erro, isso era muito legal em Davi. Por mais que ele estivesse no erro, ele não perdia a esperança de que ele veria a bondade de Deus em algum momento. Naquela ocasião que Davi estava ali em Gate, junto com o rei Ax, o rei filisteu, Davi ele fez muitas coisas ruins que desagradaram a presença do Senhor, inclusive se aliar a um rei filisteu. Porém, Deus teve misericórdia de Davi. E Davi, mesmo em situações assim totalmente adversas à vontade de Deus para a vida dele, Davi ele reconhecia, ele sabia que ele não estava numa posição que Deus queria. E ele não desistia. Por quê? Porque ele ele sabia que Deus iria mostrar a bondade dele para Davi. E eu termino com o versículo 14, repetindo as mesmas palavras. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Vou repetir. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Não adianta só ter fé sem coragem. E também não adianta você ter coragem, mas não ter fé. É um equilíbrio, uma balança. E como é que eu consigo balancear isso? Confiando no Senhor. Confiando em Deus. Não há outra forma. Amém? Eu sou o Leandro Barros. Esse foi mais um áudio do dia. Que Deus abençoe os irmãos.